pessoal, eu sou a Aline Lorandi, esse é o canal Land, um canal voltado para o desenvolvimento infantil, onde a gente fala sobre o desenvolvimento da linguagem, da cognição e de outros aspectos importantes para ver aí os nossos pitocos crescendo felizes e bem desenvolvidos, né? Bem estimulados. Hoje eu vim falar para vocês sobre algo que eu estudo há bastante tempo, e que você que alfabetiza ou que ouve falar sobre alfabetização, ou ouve até mesmo aqui no canal e no nosso Instagram, Facebook, e as informações ligadas à alfabetização, você já entendeu que existe uma base linguística, né? Porque o sistema alfabético de escrita, ele é linguagem, certo? Então, existe uma base linguística para nós entendermos e apreendermos, compreendermos esse sistema. E você deve ter ouvido falar na palavra fonologia. E é sobre isso que eu vim falar um pouquinho hoje para você, sobre alguns aspectos da fonologia que são importantes para a gente entender a alfabetização e prestar, então, um maior auxílio para as crianças. Você já deve ter visto esse final da palavra fonologia, logia em outras palavras, como astrologia, que é o estudo dos astros, sociologia, que é o estudo dos fenômenos sociais, psicologia, que é o estudo da psique humana, da alma humana, em outras palavras, né? Claro que depois essas palavras tomam um pouco um outro significado. Essa parte que vem da frente da palavra é que talvez possa nos causar algum estranhamento, certo? Fono. O que é uma fono? Vocês já ouviram falar numa fonoaudióloga, certo? Essa primeira base da palavra fono significa som. Fone significa som, tá? Então, é o estudo dos sons das palavras. Por que se estuda fonologia? Justamente porque as palavras são formadas por unidades menores. E uma dessas unidades de estudo é justamente os sons. Os sons estão profundamente relacionados com a escrita. Por quê? Porque, como vocês já me ouviram falar, o sistema alfabético de escrita, ele tem por base os sons. Ele está relacionado com os sons. Cada letra ou cada grafema, né? Então existem também conjuntos de letras, representam os sons da nossa língua. Então, para você se sentir mais seguro, mais tranquilo e aí empoderada lá em sala de aula, empoderado porque você tem conhecimento, se você souber de fonologia, você vai entender muitas coisas pelas quais o seu aluno passa em processo de alfabetização e um pouco para além também. Você também vai estar mais preparado lá na educação infantil para formar as bases da linguagem que vão auxiliar depois uma alfabetização mais tranquila. Então, hoje eu vou falar sobre dois aspectos da fonologia importantes, que são os fonemas vocálicos e os fonemas consonantais. Isso não deve ser novidade para você, você já deve ter trabalhado, inclusive, ou o papai e a mamãe em casa já deve ter ouvido em vogais e consoantes, certo? Mas vocês pensam em letras quando eu falo isso, né? Eu estou fazendo agora um exercício de pensarmos em sons. E aí nós vamos ver algumas diferençazinhas. Então, por exemplo, sobre os fonemas vocálicos, né? A gente costuma ensinar 5 letras, A, E, I, O, U. Mas, na verdade, no português do Brasil, nós temos 7 vogais orais, porque nós ainda temos vogais nasais, em que parte do ar, que sai de dentro dos nossos pulmões para formar os sons, passa pela cavidade oral, como a maioria dos nossos sons, e parte do som passa pela cavidade nasal. Então, nós temos 7 vogais orais: A, E, I, O, U. E são vogais com que a gente tem de brincar com as crianças, para que depois elas façam a relação com as letras, né? Nós temos também as vogais nasais, como eu falei. O que faz a diferença entre uma palavra como lida e linda, lá e lã, é apenas essa vogal nasal.
Se a gente não mostra para a criança, não explicita para as crianças esses sons e como eles se relacionam com as letras, ela vai ter de descobrir esses princípios sozinhas, por meio do seu contato com a língua. E isso pode dificultar e atrasar um processo que poderia ser mais tranquilo e fluido que é o da alfabetização. Então, 7 vogais orais, 5 vogais nasais, que fazem essa relação com essas 5 letras que nós temos para representá-las. Nós também temos 19 fonemas consonantais. Esses fonemas, eles distinguem-se entre si por causa da forma como são produzidos pelo nosso aparelho fonador. Então, como é que nós produzimos sons? O diafragma, então, empurra o ar dos pulmões, né? Então, no português do Brasil, nós produzimos sons com a corrente do ar saindo, né? Tem línguas que fazem com a corrente de ar entrando. E a partir da laringe, tá? Quando se encontram as pregas vocais, que são membraninhas que podem vibrar ou não, começa a configuração dos sons das línguas, tá? Passando então pelas pregas vocais, os sons podem provocar a vibração ou não dessas pregas vocais, também chamadas de cordas vocais, tá? Então, esse ar continua subindo, né? E chega na cavidade oral. Se ele encontrar uma partezinha aqui do fundo chamada véu palatino, fechadinha para cima, a corrente de ar vai passar apenas pela nossa boca, pela cavidade oral. Se ele estiver abaixadinho, esse som passa também pelo nariz. Aí que nós temos os sons chamados de nasais, como massa, nariz. Se você botar a mão aqui no seu nariz, você sente o nariz vibrar também. E essas vogais nasais de que eu falei. Chegando na cavidade oral, algumas configurações nós vamos fazer desde que nós aprendemos a falar para produzir os diferentes sons. Então, nós temos sons que são produzidos, por exemplo, com uma pequena explosão, ou seja, o ar encontra um fechamento total do que a gente chama de articuladores. Por exemplo, os nossos lábios são articuladores. Se eu for produzir o primeiro som de pato, p, quando o ar chegar na parte dos lábios, ele vai encontrar um fechamento total. E vai fazer uma forcinha. E nessa força, pá, sai essa espécie de explosãozinha do ar. É a forma como ele passa pelos articuladores que são os lábios. O B, primeiro som de bola, mesma coisa. Eles vão fazer exatamente o mesmo trajeto, vão chegar, vão encontrar esse bloqueio, vão fazer aquela força e vão soltar. A única coisa que distingue um som P de um som B, por exemplo, é que o P não faz vibração de pregas vocais, mas o B, sim. O que isso significa? Que se você explicitar para a criança isso, fazê-la sentir essa vibraçãozinha, ela pode depois relacionar isso com as letras sem fazer essas trocas, certo? Então, tudo isso depende muito de explicitação em sala de aula. Nós temos, então, 19 sons consonantais no português, 19 fonemas consonantais que fazem a diferença entre si justamente pela vibração ou não das pregas vocais e pela configuração dos articuladores, lábios, dentes, língua mais para frente, língua mais para trás, língua mais para cima, língua mais para baixo, dentes encostando nos lábios, língua, ponta da língua encostando atrás dos dentes. Tudo isso vai configurando os diferentes sons que nós temos nas línguas. Agora, nem todo som é um fonema. O que é então um fonema se não é qualquer som da língua? Os fonemas são sons que causam uma distinção de significado, ou seja, porque eles provocam essa mudança de significado, eles assumem um papel muito importante dentro do sistema que é a língua, né? A língua é um sistema. Então, esses sons entre si, né, formam um sistema fechado, porque a gente não costuma incluir outros sons dentro da língua, isso é muito difícil que aconteça, né? Quando entra uma palavra nova de outro
país, por exemplo, outra língua, né? A gente acaba conformando ela aos padrões do português, né? Como é o caso do deletar, né? Que não fica delete, né? Não fica delete com essa pronúncia. Então, dentro desse sistema, cada sonzinho assume uma importância porque pode mudar de significado. O que você quer dizer com isso, Aline? Presta atenção. Qual é a única diferença entre as palavras bala e bola? É apenas um som. O A em bala e o O em bola. Qual é a diferença entre a palavra mala e sala? Apenas o som inicial, né? Então, porque eles fazem essa distinção, eles são chamados de fonemas da língua. Por que é tão difícil a gente aprender, por exemplo, uma língua estrangeira depois que a gente já é adulto? Porque o nosso sistema fonológico está fechadinho, porque a gente só usa para nossa língua materna. Colocar um sonzinho ali dentro é uma tarefa bem difícil. Nada impossível, mas mais difícil do que seria, por exemplo, para a criança que ainda está constituindo esse seu inventário fonológico. Dentro da fonologia também tem outros aspectos importantes e que vão impactar a questão da alfabetização e do próprio trabalho com educação infantil e linguagem de modo geral, que são as sílabas, né, de que eu já falei em outro vídeo, a questão do acento, né? Não existe só acento gráfico, não existe acento fonológico, a relação das palavras que tem acento, que não tem acento, tudo isso vai ter um impacto e nós vamos trabalhar em outros vídeos então. Tá bem, gente? Resumindo para vocês, depois tem umas tabelinhas ali no vídeo para vocês seguirem acompanhando. Nós temos, então, um conjunto de sons na língua que dão essa característica da nossa língua em relação às outras. Esse sistema tem sons vocálicos, que são produzidos muito mais naturalmente, sem tantos empecilhos de articuladores na nossa cavidade oral. 7 vogais orais, A, E, I, O, U. E 5 vogais nasais, e elas fazem diferença de palavras, né? Como os exemplos que eu dei, né? Leda e lenda, por exemplo, né? E também temos 19 sons consonantais que vão ser representados depois pelas letras, né? Então, aquele alfabeto de 26 letras, ele de alguma forma engloba nas letras ou na combinação de letras esses sons vocálicos e consonantais, tá? Os sons consonantais, assim como os vocálicos, eles vão se distinguir de acordo com a forma como eles passam pelas pregas vocais, a configuração dos articuladores na cavidade oral ou nasal, saindo o ar pelo nariz, e também pela forma como o ar vai passar por esses articuladores. Esse conhecimento é muito importante para os professores desde a educação infantil, para você acompanhar a aquisição, né, desses sons pela criança, perceber se elas já produzem os sons naquelas idades que são consideradas mais ou menos padrão, se na aquisição depois da escrita ou aprendizagem da língua escrita, que tipo de relação elas fazem com esses sons, o que eu preciso explicitar para que ela consiga fazer essa relação com as letras ainda melhor. E não tem nada mais legal para trabalhar tudo isso desde o nível da oralidade e educação infantil do que brincadeiras, né, gente? É com o lúdico que a gente traz todo esse universo para dentro do mundo da criança, tá bem? Ficou com dúvidas de alguma coisa? Deixe seu comentário aqui para mim que eu respondo com certeza, ou no Instagram, no Facebook, você pode também mandar uma mensagem para mim. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido útil e que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar o seu likezinho e compartilha esse vídeo com seus amigos, suas amigas que são professores também e que podem estar precisando desse conhecimento para fazer aí coisas ainda melhores na sala de aula. Tá bem, pessoal? Até os próximos vídeos! Vamos aprender? Vem comigo!